Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E antes de começar, a história de hoje, que eu acredito que é bem pesada até, é uma das histórias mais pesadas que eu descobri, e que quem pesquisa por si mesmo pode descobrir também, lógico que não vai ser em livros da igreja. Mas antes de começar a falar do assunto em si, se você ouve esse podcast, e é membro da igreja, e talvez pense em criticar algumas coisas assim, só se lembre que cada pessoa tem a sua história. Não invalide a história de alguém porque ela não é igual à sua. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua vivência, cada um viveu o seu ritmo dentro da igreja. É lógico que nos colocam dentro de um quadradinho, mas cada um tem as suas experiências. Uns sentiram mais, outros sentiram menos, outros conseguem ver, outros nem querem ver. Então, antes de criticar, pense um pouquinho sobre isso. A sua história não é igual a de ninguém. Então, a gente não pode pressupor, por exemplo, aquele ali é porque é falta de fé, aquele ali é apóstata, aquele não sei o que tem. Não, eu tive a minha história. Eu sei o que me motiva para estar aqui fazendo esse projeto hoje de podcasts. Então, eu só queria deixar esse recado. A história de ninguém é igual à sua. E fiquem à vontade. Se você é membro da igreja, está ouvindo esse podcast, quer saber, esse é o objetivo, para que você aprenda. E se você quiser despertar em si o desejo de aprender cada vez mais, talvez dessa forma eu atinja o meu objetivo. Beleza? Então Mas o que a gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, eu acredito que de várias histórias que a gente vê que é muito cabeludas dentro da igreja, a gente vê histórias que parecem histórias de filmes de maníaco, tal, um monte de coisa e tal. Mas essa história em particular, ela é um pouco pesada. E se a gente fez um podcast, nós fizemos aqui um podcast alguns atrás, que a gente falou sobre a história dos Day Knights, dos caçadores, dos cavaleiros do dia, E a gente falou que esses homens eram liderados, eles por um homem que chamava Rockwell, que era o amigo de Joseph Smith desde a época que eles caçavam tesouros juntos, E quando a igreja estava sendo instituída, tanto é no Missouri lá, que eles foram para lá, Rockwell estava acompanhando Joseph Smith e ordenou que Rockwell formasse um grupo para defender. Então foi aquela história que a gente falou que o grupo instituído por Joseph Smith para defender os santos naquela região, eles tiveram um confronto com a milícia, mataram 6 guardas e o Estado ficou contra a igreja, lógico, porque eles foram atacar, a milícia seria a polícia, atacar a polícia, e eles foram investigar, e quando a milícia foi lá, matou alguns santos, e a gente vai falar um pouquinho sobre a continuidade dessa história. A parte pesada dessa história a gente vai conhecer um pouquinho mais o caráter pessoal de Joseph Smith conforme a gente for falando aqui. E é bem pesado, conforme eu falei, porque a gente vai ver depois uma citação de Joseph Smith aqui, mas antes de começar a detalhar, existem historiadores que pesquisaram tudo isso, não veio do nada. A gente não está falando que essa história, por exemplo, não é uma história que alguém inventou e compartilhou no WhatsApp, uma historinha, tal. Não é. Na verdade, isso aqui, além de outros historiadores, essa história também está no livro de Alex Bean, American Crucifixion. Tá? E só para vocês saberem, Alex Bean, além de escritor, ele é um historiador. Ele pesquisou documentos, ele pesquisou diários, jornais da época, a cultura daquela região, pessoas próximas de Joseph Smith que viviam na cidade, o que ouviam falar dele, da história da igreja, e ele fez um montante que foi uma compilação e fez um livro. Então, um livro American Crucifixion, que tem, além de outras histórias essa que a gente vai falar hoje, veio de um historiador. E realmente, quando a gente falou uma vez aqui que o Oaks, ele foi lá dar aquela palestra, eu acho que foi ele foi lá falar para alguns casais em Chicago, ele estava dando uma mensagem e ele falou que pesquisar não seria a melhor forma de responder assuntos doutrinários da igreja.
né? Então, já dentro da igreja, somos incentivados a não procurar uma leitura como essa, desse historiador, né? E a gente vai falar o que contém, né? Uma das histórias que contém nesse livro. Tá? Então, o historiador teve todo o trabalho de pesquisar, de juntar documentos para chegar ao que a gente vai falar, né? Então, voltando lá nos Day Nights, né? Conforme os santos estavam se restabelecendo no Missouri, né? O Joseph Smith pegou Rockwell, o amigo dele desde a época de caçar tesouros, né? A gente já falou sobre isso. E lá no Missouri ele pegou Rockwell e falou, junta um grupo de pessoas, faz os Day Nights, e eles começavam a proteger durante o dia, andar pelas redondezas para que ninguém atrapalhasse os santos. E chegou a milícia, né, queria saber o que estava acontecendo, e o Rockwell com os Day Nights, eles atacaram e mataram 6 policiais, né? A gente podia falar policiais da época, da milícia. O governador do estado ficou muito bravo com isso, e falou, peraí, vamos investigar, vamos lá atacar. Eles mataram polícias, né? Policiais. E aí eles foram até lá e houve um confronto. E é lógico que aí a milícia voltou com toda a sua força. Eram policiais da época, lógico que eles eram preparados. E no confronto eles mataram, se eu não me engano, foi 12 membros da igreja, entre mulheres, homens e crianças. Tá? E olha que bacana, né? A gente tem todas essas histórias mastigadas hoje, né? Bacana não é a história que eu digo, né? Mas bacana que a gente tem um compilado que nos traz essas informações preciosas que não encontra nos livros da igreja, tá? Então, continuando, né? Aí eles perderam 12 santos, né? A polícia foi lá e tal, porque tinha que tirar a satisfação de terem executado 6 policiais, né? Só que nesse confronto, 12 membros da igreja morreram, entre homens, mulheres e crianças. E Joseph Smith, ele ficou muito bravo com isso, tá? Ele ficou muito irado e ele decidiu ter algum benefício, né, com essa perda desses membros da igreja. E é lógico, né? Você nunca vai encontrar isso em nenhuma história vinda da igreja, mas Joseph Smith ele quis processar o Estado por ter perdido esses membros, né? Por a milícia ter ido até lá, né? Descobrir por que eles mataram policiais, e no confronto morreram 6 membros da igreja. Então Joseph Smith queria processar o Estado pedindo indenização, dinheiro, né, pelo ocorrido. E é lógico que houve toda uma investigação sobre o caso. E lógico, Joseph Smith ele não tinha direito a indenização nenhuma porque pesquisaram todo o motivo. Eles invadiram uma região, atacaram policiais, mataram policiais e os policiais foram até lá, né? E num confronto que eles receberam a milícia a bala quando eles foram lá investigar o que aconteceu, né? E isso nunca vão te contar, né? Os Day Nights, instituído por Joseph Smith, receberam a milícia a bala, só que como a milícia era mais preparada, né? Os policiais da época, eles acabaram acabou executando 12 membros da igreja daquela época lá. Então, o Joseph Smith ele perdeu o processo, ele não recebeu indenização nenhuma, né? Aí eu falei para vocês que a gente ia descobrir um pouquinho hoje o caráter de Joseph Smith, né? A gente vai descobrir um pouquinho mais hoje, tá? Se você é uma pessoa que já estava pesquisando, vamos aumentar um pouquinho o seu grau de conhecimento sobre o, entre aspas, o profeta da restauração. Joseph Smith ele chamou aquele Rockwell, tá? Que era o líder dos Day Nights, que é amigo dele lá, que a gente falou, desde a época de caçador de tesouros. E ele falou assim, vem aqui Rockwell. Tá, isso aí está no livro do historiador Alex Bean. Rockwell, vamos fazer o seguinte, eu quero que você vá lá, né, onde está o governador e mate-o. É pesado, né? Se você é um membro da igreja e está ouvindo meus podcasts porque você quer descobrir e tal, ou só de curiosidade, eu sei que é pesado. Mas historiadores pegaram todas essas informações. Tá? Ninguém está falando ou inventando nada aqui. Que na verdade quem inventou, na verdade, a gente sabe quem foi, né? Mas vamos lá. Aí o Rockwell, né, bem fiel a Joseph Smith, falou, vou sim. Aí o Rockwell foi lá, preparou uma emboscada, né, e logo em um determinado momento ele efetuou vários disparos no governador. Tá? O mesmo governador que havia comandado toda a milícia para ir lá investigar o porquê que eles mataram policiais. Só que olha só, pessoal, o governador
do Missouri, ele não morreu, tá? Ele ficou bem ferido, mas ele sobreviveu. E é lógico, né? Isso deu alguns problemas sérios depois para Joseph Smith, né? Porque o governador não morreu, ele era testemunha do que aconteceu. Então foi todo um processo depois para Rockwell, né? E como Joseph Smith era liderado, então ele estava envolvido também em todo esse processo. Só que por algum descuido de toda a história, não houve testemunhas, então, só o governador. Então era o governador falando e Rockwell falando que não foi ele, porque foi numa emboscada que só estavam os dois. Então, por falta de provas, Rockwell foi inocentado. Mas o governador sabia o que tinha acontecido. Né? Tanto é que relatos, né, do historiador pegou relatos do próprio governador da época. Então a gente sabe que é verdade. E olha que só que interessante. Houve um episódio que quando o Rockwell ele foi lá atirar no governador e descobriu que ele não conseguiu matar o governador, Rockwell voltou para Joseph Smith para falar que ele fracassou na missão. E está registrado isso no livro de Alex Bean, né? Que Joseph Smith ele disse mais ou menos com essas palavras, tá? Se eu não me recordo bem. Vamos lá. Se fosse eu que tivesse atirado, ele estaria morto, porque quando eu atiro é para matar. Será que vocês conseguem imaginar Joseph Smith, o profeta, que estava ajoelhado lá no bosque, daquela história hollywoodiana que vocês conhecem? Vocês conseguem imaginar que ele falou isso? Né? E ele falou, né? Porque quando eu atiro é para matar. E disse que se fosse ele, ele teria acertado porque ele era bom, né, com armas. Quando eu fiquei sabendo dessa história, por isso que eu falei que a história, para mim, essa história é uma das mais pesadas, porque mostra o caráter de quem a gente sempre adorava na igreja. É Joseph Smith, né? Que falava ainda? Que abaixo de Jesus Cristo tem Joseph Smith, já é ele logo depois. Ou comparável, muita gente comparava ele com Jesus Cristo. Né? E em determinado momento ele manda alguém assassinar o governador não morre, né? E ele fala que se fosse ele teria matado, porque quando ele atira é para matar. Esse é Joseph Smith, ele falou isso. E o interessante de tudo isso, né, envolvendo um pouquinho mais o caráter de Joseph Smith, tinha algumas congregações, né, na região onde Joseph Smith estava. Né? Então, nas reuniões que Joseph Smith pregava, né, reunia os membros da igreja, tinha pessoas lá de outras denominações tal, e outras comunidades religiosas. E tinha um homem que ele tinha ele era pastor de uma congregação vizinha, onde Joseph Smith mais pregava, conhecia tudo sobre Joseph Smith, porque ele vivia naquela mesma região, então ele ouvia as histórias de Joseph Smith, conhecia, já foi ouvir Joseph Smith pregar, né? E o nome dele é Benjamin Franklin Morris. Tá? Então ele era um pastor da região, de uma congregação perto de onde Joseph Smith mais pregava ali, e ele deu uma declaração que o historiador Alex Bean encontrou. Ele deu uma declaração quando foi perguntado o que ele achava sobre Joseph Smith. Eu confesso para vocês que é impressionante o que uma pessoa que vivia lá na região dele, uma congregação do lado, né? É impressionante a visão que essa pessoa tinha só de conhecer Joseph Smith, né? De ver todos os atos dele. Né? Então é bem interessante. Esse homem, Benjamin Franklin Morris, né, esse pastor da congregação ao lado da onde Joseph Smith pregava, ele disse desta forma: Joseph era um homem inspirador e ao mesmo tempo detestável. Quando eu vi essa frase, né, desse pastor, eu fiquei pensando, né, isso aí é uma pessoa que estava lá, vivia com ele, né, e vivia na mesma comunidade, ouvia histórias de Joseph Smith, já foi vê-lo pregar, né, já ouviu pessoas falando, Joseph Smith é assim, assim. Então, quando uma pessoa vive nesse meio, ele consegue formar uma opinião, porque ele conhece, ele está lá naquele meio. Né? E ele deu uma declaração muito, muito forte.
mais um pouquinho a gente consegue aumentar nosso conhecimento sobre o caráter de Joseph Smith. Eu repito, Benjamin Franklin Morris disse: Joseph era um homem inspirador e ao mesmo tempo detestável. Aí você tira suas próprias conclusões, né, conforme as coisas que a gente vai aprendendo, que você foi aprendendo por si mesmo. Tem muita coisa para pesquisar, né? E eu sugiro para vocês, né, que vocês procurem sim pesquisar coisas históricas, né? Tem vários livros como esse de Alex Bean, né, American Crucifixion, porque quando você envolve um historiador, né, que quer formar um assunto, é o mais verdadeiro possível. Ele pegou documentos, como eu falei, diários, né? Ele pegou jornais da época, pessoas que deixaram depoimentos. Então ele juntou tudo e conseguiu muito material. Então é valioso essas coisas. Só que aí você vai lá na igreja, pesquisar na bibliotequinha da igreja, você não vê essas coisas. Será que você sabia do caráter de Joseph Smith com algum livro que você já leu? Algum manual da igreja? Né, aqueles manuais dos profetas que saíam todo ano, lembra? Né? Manual de instrução da igreja, sei lá, princípios do evangelho. Né? Será que você consegue encontrar essas histórias lá? Você não vai encontrar. A igreja nunca vai falar essas coisas, não é benefício para ela. Tá? E é bem pesado, pessoal, sabe? Quando eu aprendi essa história e mais várias outras, né? A gente já falou em outros podcasts, isso aí põe em você, né, um sentimento de frustração cada vez mais. Só que chega num ponto que você sabe tanta coisa porque você pesquisou, que você começa aquela calmaria. Aí você vai passar um pouquinho daquela fase da tribulação de abandonar a igreja. Teve uma pessoa que comentou uma vez em um dos podcasts perguntando: me fala como é que a gente vai abandonar a igreja, tal. Eu entendi esse comentário, porque é complicado, é bem difícil, é dolorido a passagem entre sair da igreja, conhecer e estar livre de verdade. Muitas vezes passam anos e você está lá com algumas culturas, algumas coisas que você aprendeu, né? E aí você chega e encontra histórias como essa que a gente falou aqui hoje. Isso é para ajudar você a conhecer um pouquinho mais, né, sobre o que realmente se passa por trás das histórias da igreja. Joseph Smith falou isso. Né? Quando eu atiro, é para matar. É uma frase que você nunca imaginaria, nunca um missionário vai falar isso para você ou qualquer outro livro que está dentro da igreja. Então, pessoal, esse podcast que eu queria deixar aqui com vocês como história, né? Peguei partes do livro de Alex Bean, American Crucifixion, e a gente vai conhecendo cada vez mais aonde que a gente serviu, tá? A gente serviu que nem a gente fala, né? Por muito tempo, seja um ano que você ficou, 10, 20, 40 anos dentro da igreja, você doou seu tempo, seus talentos, seus bens. Você tem todo o direito de saber como era o caráter de Joseph Smith. Você tem todo o direito de saber como vivia e como agia a pessoa da qual você sempre pregou dentro da igreja. Você tem esse direito, é direito seu. Então não deixe de pesquisar. Ao contrário do que o Oakes disse, né? Acredito que pesquisa não é a chave. É sim. Mas eles não querem que você encontre o quê? Essas coisas que a gente falou aqui hoje. Que uma delas é essa história, que a gente fica sabendo um pouquinho mais do caráter de Joseph Smith, o profeta da restauração. Obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Até mais.